Amados irmãos e irmãs, temos escutado nesses dias preparatório para a solenidade de Pentecostes, como que Jesus resgatando, fazendo memória, muitas coisas que ele fez e que ele ensinou aos seus discípulos. Temos escutado muito Jesus falando do amor. Temos escutado muito Jesus falando que vai nos enviar o defensor, Espírito da Verdade. Temos escutado muito a palavra mandamento. Mandamento. E hoje, queridos irmãos e irmãs, Jesus convida os discípulos, assim como ele deu testemunho do amor de Deus, os discípulos hoje, nas circunstâncias que o mundo nos apresenta, os apresenta a dar testemunho também do seu amor, do amor do Pai, que ele assim revelou. E quando nós falamos de testemunho, sempre recordamos da testemunho da aliança que Deus fez com o seu povo até o início. Esta é a aliança que nós a celebramos em plenitude em Cristo Jesus. Cada Eucaristia nós assim dissemos, né? Esta é a nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança que foi selada em Cristo Jesus. E aí nós, enquanto igreja, somos convidados a dar testemunho desta aliança, deste amor que Deus assim, queridos irmãos e irmãs, nos fez experimentar em seu Filho Jesus. Para tanto, Jesus vai conduzindo aos seus discípulos, não enganando os seus discípulos, mas vai conduzindo aos seus discípulos para a realidade da sua vida, que é estar no Pai, para a sua despedida deste mundo, mas ao mesmo tempo situando os discípulos que eles continuarão no mundo. E que as palavras que ele agora está dizendo são palavras que irão fortalecê-los, confortá-los. E quem irá se encarregar de unir a igreja, de continuar unindo a igreja, a comunidade, a ele e ao Pai, será o Espírito Santo. Que na igreja será guia, será orientador, será defensor, para que a comunidade não se perca e não se desanime, mas viva o hoje da história com audácia, com vigor, com fé. Então, quanto cristãos que buscamos seguir a Jesus, ele nos diz, não dá para segui-lo só com desejo de segui-lo. Não dá para segui-lo só com boas intenções. É preciso a gente agir. É preciso a gente colocar a nossa fé em ação. E se a gente colocar a nossa fé em ação, permitindo que o Espírito Santo nos conduza, nós vamos perceber, amados irmãos e irmãs, que a verdade estará presente em todas as nossas ações, porque o Espírito Santo de Deus está nos levando a pregar a verdade de Cristo, o amor de Cristo. Mesmo que muitas vezes nós reconhecemos, às vezes a nossa resposta, a resposta humana, ela tarda. E quando ela tarda, porque às vezes corremos o risco de duvidar da ação de Deus ou da presença do Espírito Santo na nossa vida. Tardar é uma coisa. Agora, nunca fazer, nunca tomar atitude, nunca mudar é outra. Mas
Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos que, apesar, de tardar, mas precisamos fazer. Precisamos anunciar, precisamos dar testemunho. E tudo isso nos leva a pensar, para a gente assim fazer, assim realizar, o que é necessário? E aí Jesus vai usar também a palavra conhecer. As pessoas que vos perseguirão, as pessoas que farão mal, as pessoas que ficarão querendo persegui-los e destruir as vossas vidas, essas pessoas fazem isso porque nunca me conheceram, nem a mim e nem ao Pai. E aí vem a pergunta para nós: se nós que julgamos conhecer Jesus, quais são as atitudes, as nossas atitudes que revelam que nós de fato o conhecemos? Não de maneira teórica, mas de maneira prática. E aí nós poderíamos dizer o seguinte, estimados irmãos e irmãs, segundo aquilo que o próprio Jesus hoje nos diz, da perseguição, do martírio de muitos discípulos por causa dele. Nós poderíamos dizer que aquele que conhece Jesus é uma pessoa incapaz de exterminar a vida. Aquele que conheceu Jesus será sempre uma pessoa comprometida em defender a vida, como princípio fundamental daquilo que a igreja coloca. Nós percebemos que tem muitas forças que a igreja tem que liberar isso, que a igreja tem que libertar aquilo, porque a igreja é muito quadrada, a igreja está no passado, e a igreja coloca o seguinte: direito à vida é um direito fundamental, a vida é um dom de Deus. E aquele que conheceu Jesus vai defender isto até o fim, porque assim Cristo morreu por nós defendendo a vida. E nele nós somos convidados, como seus discípulos, a dar a vida defendendo aquilo que ele defendeu, entregou a sua vida. Uma pessoa que conhece Jesus não é uma pessoa ignorante, uma pessoa que vive no mundo da lua, mas é uma pessoa conectada, usar essa palavra conectada. É uma pessoa que está ligada à realidade em que ela está pisando. É uma pessoa que sabe do contexto do mal, de violência ou também das coisas boas. Porque se eu não conheço a realidade que me envolve, como é que eu vou agir? Qual é o remédio que eu vou dar? Qual é a contribuição que eu vou dar se eu não conheço? Eu só posso dar a minha contribuição, só posso dar o remédio certo se eu sei qual é o mal. Rezar, a nossa oração tem que estar conectada com a realidade que nos envolve. Nós estamos rezando pelo fim da pandemia, nós estamos rezando para que as pessoas tenham consciência, fiquem em casa, para que as pessoas usem todos os tipos de proteção, para que as pessoas possam olhar para aqueles mais vulneráveis. Isso é conhecer a realidade. Nada disso está acontecendo não. Isso é só lá na China, isso é só lá nos Estados Unidos, nada disso está acontecendo. Isso é alguém que não está meditando a vida de Jesus e as suas palavras. Então, conhecer Jesus, amados irmãos e irmãs, por outro lado, requer conhecer a nós mesmos. Por que conhecer Jesus requer conhecer a nós mesmos? Nós estamos falando da realidade, mas a realidade mais importante às vezes é a realidade que está dentro de nós. Nós não conhecemos a nossa pequenez, nós não conhecemos a nossa ignorância, nós não conhecemos às vezes o mal que está dentro de nós. Nós não conhecemos os sentimentos destrutivos que às vezes está dentro de nós. Nós não conhecemos às vezes o sentimento de grandeza, a vaidade presente na nossa vida. Se eu não conheço a minha realidade, os meus pecados, será impossível reconhecer o direito, a dignidade do outro. Será impossível aproximar de Jesus. Porque para aproximar de Jesus requer de cada um o quê? Humildade. Requer de cada um humildade.
E por outro lado, nós poderíamos dizer que conhecer Jesus e conhecer o Pai, conhecer a Deus, é também, amados irmãos e irmãs, saber-se necessitado ou saber da necessidade da oração. E aqui nós recordamos a vida de Jesus. Sempre o antes e o depois da missão, Jesus sempre se retira. Jesus foi na missão, quando as pessoas queriam absorver, queriam transformar em outra coisa, ele se retirava para orar, para obedecer ao Pai, obedecer a Deus. Por outro lado, é alguém que cultiva uma abertura para a missão. É uma pessoa que sabe que a missão, ela é sempre uma oportunidade. Em qualquer lugar em que a gente esteja, é terra de missão. Em qualquer lugar que a gente esteja, é terra de missão. Se você anda num boteco, é terra de missão, você pode anunciar aquilo que você professa. Se você está numa festa, pode ser também terra de missão. Se você está num futebol, pode ser terra de missão. Se você está aí na sua casa, é terra de missão. Então, qualquer lugar é isso. A gente sabe, queridos irmãos e irmãs, a gente sabe se encontrar. A gente sabe se colocar nesses espaços. E, além disso, também, a primeira leitura nos coloca nesta missão de Paulo, né? Muitos lugares que Paulo pegou, e aqui Paulo está desbravando o mundo grego dentro deste contexto do Império Romano também. Aqui da Grécia, hoje espaços que faz parte da Turquia. Aqui nos fala de Troade, depois nos fala de Samotrácia, Neápolis, Filipos, né, cidade muito conhecida. E Paulo escreveu uma carta de modo especial, um carinho muito especial, né, carta aos Filipenses. E dentro dessa missão que Paulo foi, num sábado ele chegou num lugar onde nos parecia haver oração. Ele foi procurar um ambiente de oração. Nesse ambiente de oração ele encontrou as mulheres que estavam ali reunidas, e uma delas era Lídia. E essas mulheres que permitiram eles pregar a palavra de Deus, pregar o Santo Evangelho. Nos fala esta leitura dos Atos dos Apóstolos, que Lídia e toda a sua família foram batizadas. Se converteram a Cristo Jesus. E algo bem interessante, queridos irmãos e irmãs, a palavra de Lídia logo após este encontro com Paulo. Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa. Então, a gente destaca, né, que alguém que conhece a Cristo Jesus é alguém que está disposto sempre a acolher os seus enviados, os seus instrumentos. É alguém que cultiva sempre uma atitude de hospitalidade. Então nós, enquanto igreja, nós, enquanto cristãos, devemos aprender desta agora neoconvertida, Lídia. Saber acolher, saber trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, para dentro das nossas vidas, a partir daqueles que Deus assim enviara a nós. E por fim, alguém que tem essa amizade, que conhece a Jesus, é alguém que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. E aquele que deixa conduzir pelo Espírito Santo nunca perde a oportunidade de fazer o bem. E aqui nós destacamos a pessoa de Paulo. Quantas cidades o padre aqui elencou desta leitura, os Atos dos Apóstolos nos aponta? Paulo, que sempre foi formando comunidade, entrou no mundo pagão, chegando aos confins do mundo, né? Naquele contexto, Roma.
O Espírito Santo for sempre inspirando, abrindo novos espaços de missão e de anúncio. Então isso para nós, amados irmãos e irmãs, é muito significativo. Muito importante. E a gente finaliza este momento de reflexão, estimados irmãos e irmãs, diante de muitas perseguições, diante de muita falsidade, o Senhor hoje nos convida a contar com aquele que Ele enviar a nós, o defensor, o Espírito da verdade, que há de suscitar em nós a esperança, que há de nos transformar sempre mais em pessoas importantes para a vida do mundo, mas para a vida também da igreja, de sermos sal da terra e luz do mundo. E assim nós podemos fazer a nossa prece, né? Dizendo ao Senhor que possamos conhecê-lo sempre mais. Possamos também conhecer sempre mais a nós mesmos, nossas limitações, para que o seu amor possa sempre mais imperar em nossa vida e o nosso amor por ele ser sempre mais eficaz, concreto e profundo. Amém.